Talvez vocês não tenham tomado conhecimento. Sabe por que eu achei interessante isso aqui? Porque isso aqui é um processo onde mostra as conversas telefônicas entre eles. Entre eles. Então vejam, olha, não interessa para mim. Quando eu leio uma coisa dessa aqui, eu penso assim, olha, se o processo prescreveu, isso para mim é indiferente. Vejam o que eles estavam falando pelas costas dos membros. Né? Agora, eu quero que você entenda por que é que tem muita gente que sai e fica calada. Tá certo? Por que é que tem gente que sai e diz assim, não, nós não devemos falar mal, porque falar mal, né? E ficam apontando o dedo para nós como se nós estivéssemos fazendo uma coisa errada, de expor estas coisas, este lixo, né? Moral, lixo moral. Está no ar. News. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Ontem eu recebi da minha advogada, a doutora Estefânia, a notícia de que a Igreja Cristã Maranata apresentou uma testemunha num dos meus processos, que é de Vila Velha. Inclusive é um processo que é um vídeo gravado pelo pastor Antônio Jorge, então não é nem um vídeo meu, não é um vídeo da Roseli. Fomos processados, eu, Roseli, Igreja Cristã Celeiros, e estamos juntos por conta de um vídeo gravado pelo pastor Antônio Jorge. E a Igreja Cristã Maranata fez um pedido de apresentação de testemunha. Eles vão apresentar uma testemunha para falar no processo e isso então tornou necessária a marcação de uma audiência. Então nós vamos ter mais uma audiência para depois mostrar para vocês. Mas como a audiência ela é pública, então eu vou ter direito ao vídeo e eu vou trazer para vocês o vídeo do que aconteceu então nesta audiência, tá certo? Mas eu fico bastante curioso para saber o que essa testemunha vai dizer. Tô curioso, né? Não vou nem arriscar nada não, porque será que essa pessoa que vai lá testemunhar é crente? Será que ela vai estar disposta a falar a verdade? Porque no processo do pastor Antônio Jorge tem umas coisas bem interessantes, né? Onde a Igreja Maranata, por exemplo, ela diz que se sentiu ofendida porque o pastor Antônio Jorge falou que ela gasta muito dinheiro com marketing para publicar inverdades, mentiras, não me lembro qual foi o termo que ele utilizou. E aí, na nossa própria defesa, então, foi trazido as reportagens que eles colocaram com as mentiras, né? Olha, a Igreja Maranata tem 3 milhões de membros, está publicado na revista Veja, isso não foi de graça, é lógico, isso não é barato, vocês sabem, nós já falamos aqui, né, o valor altíssimo, né, que é uma publicação na revista Veja. Então, quer dizer, a verdade absoluta. Eu quero saber o seguinte, essa testemunha, será que ela vai falar que isso é verdade? Será que ela... Não sei, né? Bom, mas vamos aguardar. Mas, enfim, acham que assim eles vão dificultar as coisas, vão nos impedir de continuar o nosso trabalho. E até sobre isso, a doutora Estefânia é a Fana Lopes, ela tem um canal e ontem ela publicou um vídeo, um podcast com os meus pais, né? Então, achei bem interessante porque o meu pai e a minha mãe contando como foram as aventuras, né? As dificuldades que eles passaram nesta viagem que eles fizeram de Brasília a Ushuaia. Eles rodaram em torno aí, foram 14.900 quilômetros, quase 15 mil quilômetros de triciclo. E tiveram várias dificuldades, várias barreiras, foram muitos riscos e eles não desistiram e eles foram até o fim, chegaram no Ushuaia, voltaram e eles vão contando essa história, né? Então, neste podcast está quase toda a minha família, né? Está a doutora Estefânia, que é minha irmã, a Érica, que é minha irmã, que são as apresentadoras, está ali o meu pai e a minha mãe, né? E é interessante que a gente ali dá para perceber que a nossa família é uma família
né? De pessoas simples, mas de pessoas corajosas, né? Pessoas corajosas, pessoas que não recuam. Vejam que a minha mãe com aquele jeitinho, se vocês puderem, assistam lá a entrevista, é bem interessante, mas a minha mãe com aquele jeitinho, ela se formou advogada com muita dificuldade, nós morávamos em Unai, ela vinha aqui a Brasília para poder fazer a faculdade, né? Então ela ficava viajando, indo e voltando praticamente todos os dias, rodando aí 180 quilômetros, a distância de Unai a Brasília, todos os dias para poder fazer a faculdade. E isso trabalhando, porque ela trabalhava, ela já trabalhava como professora lá em Unai mesmo. E ela fez esse curso de direito e com toda a dificuldade ela começou a trabalhar na sala de casa como advogada, começou a pegar umas causas, depois ela comprou uma sala aqui no edifício que fica bem central aqui em Brasília e ela começou a advogar e ela foi em frente. E um dia eu apresentei para ela uma causa que era uma causa minha, que foi a do CRC, já até contei essa história aqui para vocês. Como que foi essa causa do CRC? Eu sou formado em contabilidade, então quando eu passei no concurso do TCU e eu ingressei no TCU, eu falei, bom, agora eu não tenho mais necessidade de ficar pagando Conselho Regional de Contabilidade, né? Eu posso agora me desassociar do Conselho de Contabilidade, porque agora eu sou servidor público, não vou mais atuar como contador. Solicitei o meu encerramento da minha filiação ao CRC. O CRC simplesmente não vou te desfiliar. E continuou cobrando anuidade. Eu fiz o pedido, ele continuou cobrando anuidade, até um dia que ele mandou cobranças para mim. E aí já eram valores altos. Aí eu fiz o meu pedido administrativo. Olha, eu não devo isso, eu já solicitei a minha desfiliação. E, constitucionalmente falando, né, a Constituição ela garante que eu não sou obrigado a me manter filiado a coisa nenhuma. Aí ele disse, não, mas é porque você é contador e o tribunal é um órgão que faz auditorias, então você teria que estar filiado. Nós mostramos as normas do TCU, que lá, para você ser auditor do TCU, é uma formação própria específica. Nós temos uma formação no próprio TCU, né? O nosso trabalho ele exige um curso de formação e antes ele era um curso de 6 meses ali só, né, aprendendo a ser auditor, auditar contas públicas, e para isso você podia ter qualquer registro de nível superior, registro acadêmico, poderia ser um advogado, poderia ser um dentista, poderia ser um economista, não necessariamente contador. E então, mas o conselho negou, o conselho regional negou, depois fomos ao conselho, esse conselho nacional de contabilidade, e foi negado também. E então eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, olha, eu tenho que me desfiliar, agora eles vão ficar a vida toda me cobrando por uma coisa que eu nem sou obrigado a estar afiliado, e eu já pedi a minha desfiliação. Aí a minha mãe, ela fez na época, eu juntamente com ela, e ela, né, que conduziu todo o processo, ela entrou com um mandado de segurança, nós ganhamos o mandado de segurança e o juiz mandou cessar, né, enquanto não houvesse a decisão final, mandou cessar aquelas cobranças e tal, e mesmo assim o CRC mandou um oficial de justiça aqui em casa e me executou, abriu um processo de execução contra mim. Aí, por conta disso, exatamente pelo fato deles terem me executado, né, numa dívida que não poderia ser cobrada porque ela estava suspensa por um mandado de um juiz, aí eu ingressei com minha mãe, né, ingressou com um processo de dano moral. E esse processo, meus irmãos, a minha mãe, ela tocou esse processo, foram 10 anos desse processo durou. Ela foi até o STF com esse processo. E nós ganhamos. E eu ganhei uma bela de uma indenização. Né? Porque quanto mais tempo o processo demora, maior ficam os valores. Então, minha mãe, com aquele jeitinho dela, quando ela pega uma coisa, ela vai até o fim. E o meu pai com ela agora também saíram para viajar com esse triciclo. Tiveram momentos em que o triciclo praticamente estava se arrastando pela estrada, né? Precisaram
não tinham como resolver problema porque o triciclo ele tem um motor Honda que não tinha peças onde eles estavam lá no Chile, né, também ali para os lugares onde eles passaram Chile, Argentina, passaram pelo Uruguai, e até que eles conseguiram resolver o problema, tiveram diversos perrengues e a família toda dizendo, olha, pega aí, vocês estão aí no litoral, coloca esse triciclo num navio, faça um cruzeiro de voltem. Eles não voltaram. Eles foram até chegar no Ushuaia. Foram e voltaram. Então, fica aqui a dica aqui para a Igreja Cristã Maranata. Olha, assista esse meu vídeo lá, vejam lá, conheça a minha família. E você vai perceber que não somos pessoas que desistimos das coisas, não, né? Eu já falei, aí, vou parar? Vou parar. Uma hora eu vou parar. Quando? Quando eu quiser parar, tá certo? Quando eu achar que devo parar. Quando eu estiver fazendo outras coisas e que não tenha mais motivação para continuar este trabalho. E eu vou dizer aqui, já falei e vou repetir. Enquanto tiver um processo da Igreja Cristã Maranata, tá certo? Contra ex-membros, especialmente esses nossos, essa quantidade de processos que ela moveu contra nós, estaremos aqui para dar notícias para vocês. E hoje eu vou trazer, então, aqui, quando eu recebi então a notícia dessa audiência, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, nem lembro mais, né? O que é que esse processo, meus dias? Abri o processo e fui ver a defesa. Qualquer dia eu vou ler, meus irmãos, toda a argumentação da acusação e a da defesa para vocês verem a quantidade de informações que nós levamos ao Poder Judiciário. Eu acho interessante esses processos por conta disso, porque eles acabam se tornando públicas algumas questões que muitas vezes nem os membros têm conhecimento. Por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma matéria do G1, né, onde fala, e isso está lá no nosso processo para mostrar, porque eles ficam dizendo que eles têm uma reputação ilibada, né? Que fomos nós que estamos manchando a honra da imagem. Meus irmãos, a imagem da Igreja Maranata, ela foi pro ralo quando aconteceu este desvio de dízimos da igreja, foi pro ralo, né? Espiritualmente falando, eles poderiam ter se recuperado rapidamente, bastando confissão, arrependimento, pedido de perdão. Eu tenho certeza absoluta que eles tinham se livrado de tudo isso imediatamente, mas eles preferiram o quê? Eles preferiram ficar criando situações, acusando as outras pessoas, dizendo que o problema estava nos outros e que eles estavam todos certinhos. Que eles são uma igreja de reputação ilibada, que ninguém enriqueceu, o dinheiro nunca foi para conta de ninguém, da liderança. Mas os fatos são esses aqui. Vou ler para vocês. Agora eu vou ler para vocês, né? Talvez vocês não tenham tomado conhecimento. Sabe por que eu achei interessante isso aqui? Porque isso aqui é um processo onde mostra as conversas telefônicas entre eles. Então vejam, olha, não interessa para mim. Quando eu leio uma coisa dessa aqui, eu penso assim, olha, se o processo prescreveu, isso para mim é indiferente. Vejam o que eles estavam falando pelas costas dos membros. Enquanto estavam lá com discursos maravilhosos, o Diniz Cipreste, o pastor Diniz Cipreste, chegou a dizer isso num seminário. Que quando as pessoas erram, a culpa é dos membros também, porque os membros não estão orando. Olha, meus irmãos, as pessoas desviam dinheiro da igreja, estão lá fazendo maracutaias com empresas, e a culpa é do membro que está lá, né, só obedecendo. Irmãos, chega assim a ser um assinte, uma coisa dessa. Mas enfim, vou ler para vocês, vamos ler aqui, né? Talvez muitas pessoas não tenham nem paciência para ficar lendo essas matérias, eu vou ler para vocês. Diz aqui a matéria do G1, né? Gravações ligam líderes da Igreja Maranata a crimes no Espírito Santo, diz MP, Ministério Público. 4 líderes e um membro da igreja foram denunciados. Trechos de gravações telefônicas foram divulgados pelo jornal A Gazeta. Vamos aqui. Gravações de ligações telefônicas apresentadas pelo Ministério Público do Espírito Santo, MPES, a Justiça citaram o envolvimento de novos líderes da Igreja Maranata em crimes de ameaça e coação, segundo trechos divulgados pelo jornal A Gazeta nesta quinta-feira, dia 4. Expressões como dar nocaute e dar cruzada de direito no focinho, olha as expressões dessas pessoas, né? Foram encontradas em conversas entre pastores e advogados. Advogado que, por acaso,
é um pastor da igreja também, ok? Então vejam o nível das pessoas. Você aí obedecendo, e veja o nível das pessoas fazendo as suas tratativas nas suas costas, tá certo? E você continua aí, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Na nova ação do MPES, 4 líderes e um membro da igreja foram denunciados, e entre os ameaçados estavam uma juíza e um promotor. Olha só, uma juíza e um promotor ameaçados por quem? Por quem? Por uma quadrilha de tráfico, de traficantes? Não, por uma igreja, por líderes de uma igreja que estão aí falando de santidade, de verdade, de honestidade, de Deus, de eternidade, de cantares. Ô, irmãos, né, vamos abrir os nossos olhinhos. Tá aqui, ó. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, nem sempre há a indicação do nome do autor das frases. Citam-se apenas quem são as pessoas envolvidas nas conversas. Essas denúncias relacionadas à Igreja Cristã Maranata no Espírito Santo. No Brasil, existem outros grupos que usam o termo Maranata, que não tem ligação com esta investigação. Está querendo dizer o seguinte, tem outras igrejas que também têm no nome Maranata, mas aqui é a Igreja Cristã Maranata. Então vamos lá. Enriquecimento. Conversa entre a assessora de imprensa da igreja, Beth Rodrigues, e o pastor Marco Piccone. Então, eles contrataram uma marqueteira para poder elaborar estratégias de melhorar a imagem da igreja. Então, olha só, pastor Marco Piccone conversando com... Pastor Marco Piccone, se não me engano, ele é o responsável pela igreja na região aí de Minas Gerais, tá certo? Ele parece que é de Belo Horizonte, não tenho certeza. Mas aí ele está conversando com a marqueteira Beth Rodrigues. Ele diz assim, ó, nós temos que conseguir um argumento assim factível. Conseguir um argumento assim factível. Ou seja, ele não diz assim, ó, nós precisamos falar a verdade, nós precisamos dizer o que aconteceu. Não, ele diz, nós precisamos arrumar um argumento. O que é arrumar um argumento? Conseguir um argumento? Olha, ao que me parece, nós precisamos inventar alguma coisa, não é? Então nós temos que conseguir um argumento assim, que seja factível, que as pessoas possam acreditar, né? Acreditável da vida de Gedeuti, a respeito de quê? Da movimentação financeira dele entre 2009 e 2011. Sobre a movimentação financeira dele. Nós precisamos arrumar alguma coisa que eles possam acreditar sobre a movimentação financeira dele, na conta bancária do pastor Gedeuti. Entenderam, irmãos? É isso que está escrito aqui, né? E vejam bem, da movimentação financeira dele entre 2009 e 2011, olha só, irmão, desde 2009, que foi o período da apuração, as coisas já aconteciam e você ficava escutando lá no Manaim, lá, aquele mesmo discurso de que a Maranata era a igreja mais certinha do mundo, que a Receita Federal foi lá e elogiou, que o INSS foi lá e elogiou, e eles contando essa história aí, nos Manaíns aí, ó, e as coisas acontecendo, né? E aí diz aqui, ó, que segundo a matéria foi quase 8 vezes maior que o valor declarado ao imposto de renda. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, como é que nós vamos ter que arrumar uma explicação aqui, né? Não. Como foi que Gedeuti movimentou na conta bancária pessoal dele um valor quase 8 vezes maior do que aquilo que ele declarou para o imposto de renda? Como é que nós vamos... Qual a desculpa que nós vamos inventar aqui? É mais ou menos isso que eu estou entendendo. Se você entender diferente, deixe nos comentários. E aí? Aí Beth Rodrigues, a marqueteira, diz assim, ó, porque ele pode dizer, ou seja, ele pode inventar essa desculpa, né? Minha sogra morreu e eu ganhei uma fazenda. Enfim, deve ter uma razão. Ele tem que arrumar uma explicação para isso. Ei, irmãos, eu fico com pena das pessoas que ainda ficam acreditando nesses discursos de moralidade e espiritualidade que são apresentados pelas pessoas que estavam envolvidas e que não foram afastadas. Continuam na liderança, meus irmãos. Isso é que é o mais incrível. Vamos lá. Conversa entre Beth Rodrigues e o pastor Marco Piccone e Daniel Moreira.
que o ataque à igreja, enquanto instituição, é melhor para eles do que o enfrentamento frontal a Gedeuti. Então, é melhor atacar a igreja do que Gedeuti. Vamos proteger Gedeuti, né? Que a igreja tem mais pernas para segurar este embate que a figura de Gedeuti. Então, a igreja tem mais pernas, né, para poder segurar as pontas, depois ficar contratando, colocando matérias no jornal, indo para televisão, processando ex-membros. A igreja tem como fazer isso, não é? A igreja tem como fazer isso mais do que Gedeuti, né? Vamos proteger Gedeuti, né? A igreja tem base muito forte. O tempo pode recuperar a imagem. Já Gedeuti, o tempo pode recuperar. Meu irmão, eu já falei isso aqui. Nós estamos falando de igreja. Você sabe como é que se recupera a imagem de uma igreja, de pessoas nesse ambiente religioso? Com confissão, arrependimento e perdão. É assim, tá certo? Enquanto isso não acontecer, essa imagem vai até o inferno. Não é? Eu não estou usando palavras soltas, não. Leia a Bíblia, tá bom? Se você quer entender isso, leia a Bíblia e você vai chegar a essa conclusão que eu estou falando para vocês aqui. Então ele continua aqui, ó. Conversa entre o pastor Marco Piccone e Daniel Moreira. Agora, Piccone com Daniel Moreira. Companheiros, Sérgio informou que Dona Vera, esposa de Arlínio, que é um pastor, vai depor amanhã. Então, o Piccone falando com o Daniel Moreira, né, o companheiro dele, dizendo que o Sérgio é o advogado, né? Que é pastor também. Então falaram, olha, a esposa do Arlínio vai depor amanhã. Olha só o que eles estão dizendo aqui. Ó. Terão que pedir para a Bárbara, que é a advogada, acompanhar e depois vão ter que colocar o marido dela, o Arlínio, para desmentir tudo que a esposa mentirosa disser. Então é o seguinte, de cara eles já estão chamando a esposa do Arlínio de mentirosa e dizendo, olha, depois nós vamos pegar o Arlínio e vamos fazer ele desmentir a mulher dele. Meus irmãos, olha a preocupação com família, né? É muita preocupação com família. Preocupação com família. Irmãos, eles só estão preocupados com a instituição. Eles não estão preocupados com pessoas. Se eles vão destruir uma pessoa, se eles vão destruir uma família, se eles vão jogar uma mulher contra o marido, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a instituição, né? Então vamos ver aqui, ó. Contatos. Conversa entre gedeutigueiros, Ailton e Joabe. Ações já estão sendo agilizadas em Brasília. Ações judiciais. Então, vamos processar as pessoas, né? Eles é que praticam lá as irregularidades agora e vão processar as pessoas. E vejam só. Conversa entre Daniel Moreira, Marco Piccone e Beth Rodrigues. Se teria como melhorar a defesa de Gedeuti, pois está muito levinho, pois além do parecer técnico do Espírito Santo, já encomendaram outro do Rio de Janeiro. É esconder prova para o momento certo. Irmãos, isso é uma igreja, tá? Esconder prova para o momento certo. Vamos melhorar aqui a defesa dele, está muito fraquinha. Dossiês, vamos lá. Conversa entre Daniel Moreira e pessoa não identificada. Companheiro, é um pastor, Daniel Moreira, pastor, com um pastor aqui, ó. Preciso daquelas pastas sobre os nossos acusadores, ok? Ok, estamos montando mais um jogo. Irmãos, eles estão dizendo aqui que eles têm dossiês contra pessoas que estão ali, né? Ou acusando ou ameaçando acusar. Agora, eu quero que você entenda por que é que tem muita gente que sai e fica calada. Tá certo? Por que é que tem gente que sai e diz assim, não, nós não devemos falar mal, porque falar mal, né? E ficam apontando o dedo para nós como se nós estivéssemos fazendo uma coisa errada, de expor estas coisas, este lixo, né? Lixo moral. Para vocês. E aí, não, nós somos muito espirituais, são pessoas muito espirituais, né? Então, vai lá, vamos abrir uma igreja aqui, porque nós somos muito espirituais e não vamos tocar no assunto. Aqui, ó, irmãos, tá aqui, ó. O Gedeuti tem pastinhas lá com dossiês contra muita gente. Quem são essas pessoas? Não sei.
Abre a pastinha lá e dá uma olhadinha lá. Agora, quem tá nessas pastinhas sabe. Quem tá nessas pastinhas sabe que tá lá. Né? Eu não tô nessa pastinha. Tá certo? Qual é o dossiê? Se ele tivesse dossiê contra mim, já não tinha apresentado? Não, o Solon, né, não pagou a conta da padaria, né, lá do setor O, da Ceilândia, no dia 25 de abril de 2005. Ele estaria aí? Cadê? Irmãos, então, quer dizer, eu quero compartilhar uma coisa aqui com vocês. Vejam bem, irmãos, maravilha, né? É tão bom a gente ser livre. Tão bom a gente ser livre, meus irmãos. Pastor da Maranata, é coisa boa demais ser livre. Pastor de igreja institucionalizada, olha, irmãos, eu vou dizer para vocês. Por que eu posso falar? Por quê? Porque eu não sou financiado por ninguém, tá certo? Isso é uma bênção. É como a Igreja Maranata também diz assim, olha, o pastor ele não recebe salário. Então, seria até mais fácil para ele, olha, não recebe, ele não depende daquilo ali, e na hora que ele quiser ele sai, né? Só que a gente sabe que não é fácil assim, né? Tem dossiês, tem pastinhas, tem, né, aquela questão social, é o familiar, tem o status, né? Alguma coisa, algum benefício, sei lá. Mas, irmãos, olha só, uma pessoa, como é bom você ser livre. Primeiro, se você gostar, com todo respeito às pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho, né, e que nós consideramos e somos muito gratos às pessoas que compartilham tudo, mas vejam só, de vez em quando aparece uma pessoa que concorda conosco e de repente ela diz, olha, agora você falou você colocou um trechinho do Malafaia aí, eu odeio Malafaia, você mudou, não vou mais seguir. E aí, meu irmão, você sabe o que isso muda pra mim? Nada. Tá certo? Nada. Eu gostaria, né, muito de agradar a todas as pessoas. Mas como é que faz isso? Irmãos, não tem como. Tá certo? Porque eu sou uma pessoa livre. Eu penso livremente. Então, eu não. Por mais que. E eu aprendi isso, eu aprendi a gostar e a respeitar as pessoas, mesmo que eu não concorde com tudo que elas fazem. Né? Eu sei que um Maranata tem dificuldade, um ex-Maranata tem dificuldade. Né? Eu fiz um shortzinho, eu coloquei uma falazinha do Caio Fábio lá que não dizia nada, ele só dizia tal, porque ele estava conversando com o pastor Fonseca, né? Fazendo, colocou o herege. Irmãos, as pessoas elas têm assim, uma limitação muito grande. Eu não tenho essa limitação e eu posso falar, eu posso apresentar os meus pensamentos, a minha interpretação da Bíblia livremente, sem problema. Entendeu? Isso, meus irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço, tá certo? Eu não preciso ficar, não, mas se você falar isso, Solon, o que vai acontecer? Aquele grupo do Joaquim, né, meu querido irmão Joaquim, não vai mais te apoiar. Irmãos, Joaquim, né? Amo demais você, meu irmão, mas você é livre também, né? Quantas coisas nós divergimos, inclusive, em relação à questão, você pode processar, a igreja deve processar, pode processar, não deve processar. Ele pensa de um jeito, doutor Jaime, que eu respeito demais, pensa de outro jeito, eu penso... Irmãos, e eu amo esses irmãos da mesma forma... E tem um relacionamento bom com eles da mesma forma. Nós não precisamos concordar em tudo. E eu pediria pro Joaquim, Joaquim, concorde comigo aqui, porque senão, olha só, vai mostrar que nós temos uma falta de unidade. Eu não tenho essa preocupação, porque nós somos livres. Este é o problema das pessoas institucionalizadas, elas não são livres. Elas podem pensar até certo ponto. Porque vai ter uma hora que a regra da igreja ela vai estar cercando. Olha, daqui, se você falar isso, não teve um pastor presbiteriano há pouco que defendeu, né, a questão do ministério pastoral feminino, foi botado para fora. Por quê? Porque não pode pensar diferente. Não pode, você não pode chegar às conclusões lendo a Bíblia. E por mais que você leia a Bíblia dizendo assim, olha, isso aqui tá, você não pode falar. Irmãos, como é bom nós sermos livres.
sermos livres. A liberdade não é uma liberdade para pecar, mas é uma liberdade para você seguir a sua consciência, para você não ser pressionado, coagido. Imagine, meus irmãos, uma mulher, né, que está dentro da igreja Maranata porque o marido é pastor e ameaça ela. Ele ameaça, olha, se você não fizer assim, se você não aceitar isso, se você não concordar, se você não estiver ao meu lado, olha, você vai destruir o meu ministério, eu vou largar você. Ameaça, coação. Essas pessoas não entenderam nada do evangelho de Cristo. Uma pessoa que está vivendo um relacionamento porque ela está sendo coagida, porque ela está sendo ameaçada, tá certo? Irmãos, essas pessoas, elas não entenderam nada do evangelho. Você é livre, eu sou livre. Só que existem muitas pessoas e instituições que querem nos prender. Tá certo? E é como eu falei, a liberdade não é para pecar. Quanto mais livre você é, mais responsável você tem que ser. Eu, por exemplo, eu sou livre para falar e eu respondo pelo que eu falo. Não estou respondendo? Então, o fato de você ser livre não te dá liberdade para mentir, para pecar. O fato de você ser livre te dá a liberdade para seguir a sua consciência, e a sua consciência, ela tem que estar em Cristo. O meu exemplo, e deve ser o seu exemplo, é Jesus Cristo. Os ensinamentos que eu sigo, que deveriam ser os seus também, seriam os de Jesus Cristo. As pessoas, às vezes, elas anulam Jesus Cristo e ficam pegando, né, versículozinhos isolados lá, né, do que Paulo falou. Meus irmãos, deixa eu explicar mais uma coisa para vocês aqui. Cristo foi quem morreu por nós. Cristo é o Filho de Deus. Então, se por um acaso você perceber, olha, parece que, né, Paulo está dizendo alguma coisa que contraria o que Jesus falou. O problema não está em Paulo, né? Primeiro, você tem que entender. O que Jesus falou é o parâmetro, é a verdade, é o que deve ser. Mas o que Paulo está dizendo parece que não está encaixando. Então você está interpretando mal o que Paulo falou. Você tem que olhar e ver. Paulo falou isso. Por que é que isso não pode estar contrariando Jesus? Então entenda melhor Paulo, tá certo? Agora, não força a barra, querendo dizer que Paulo, entendeu, começou a abrir um espaço que é diferente daquilo que Jesus trouxe, tá certo? Você que tem que interpretar melhor o que Paulo disse, e é o exercício que nós fazemos. Quando nós falamos da mulher, quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de instituição, o nosso parâmetro é Jesus Cristo, tá certo? E nós cremos que Paulo falou também pelo Espírito, e se parece estar divergindo, é porque nós estamos interpretando mal. E nós vamos procurar interpretar em sintonia com Jesus. Porque se sair da sintonia com Jesus, irmão, se for possível, olha só, não tem jeito. Paulo aqui não tem como interpretar. Falou outra coisa, eu fico com Jesus, irmãos. Tá certo? Graças a Deus, até hoje, nunca tive esse problema. Sempre é possível interpretar o que Paulo disse em sintonia com o que Jesus ensinou e deu de exemplo. Nunca tive problemas, tá certo? Mas, se você acha que está difícil para você, lembre-se, Jesus é o ponto de partida, sempre, tá certo? Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, é a palavra dele que deve guiar toda a sua interpretação, tanto do Novo Testamento a partir dele, como do Velho Testamento. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, falamos aqui do dossiê, olha o que mais, reuniões, né? O que diz aqui, ó? Conversa entre pastores Valério e Antônio Ângelo. O último foi vice-presidente denunciado pela igreja como responsável pelos desvios. Gedeuti ligou para o Wallace. Ele quer fazer uma gravação em vídeo amanhã às 8 horas. Quer fazer na rádio, porque não pode entrar em Jaburuna, né? Por quê? Não entendi, né? Por que Gedeuti ficou proibido de entrar em Jaburuna? Será que é porque ele estava em prisão domiciliar? Não sei, né? Não me lembro do que aconteceu. Conversa entre Daniel Moreira e Marco Piccone. Ontem, após uma reunião de oração, nosso amigo comentou com Sérgio, pastor advogado, sobre uma ação de reparação de danos. E o Sérgio deu também uma ideia. Olha a ideia do advogado pastor. Preparar um material e colocar à disposição de quem quiser para entrar em juizados especiais com ações contra o jornal. Então, o advogado deu uma ideia. Olha, vamos preparar aqui, ó, né, os modelos de ações e distribuir para as pessoas saírem processando o jornal.
Oh, meu pai do céu. Agora você entende por que, que nós somos processados, não é? Porque tem esses advogados aí dando essas ideias, né, espirituais, né? Muito espirituais. Meus irmãos, se fossem espirituais, já tinham resolvido esse problema, ó, há 10 anos. O problema é que eles não aceitam a palavra de Cristo. E aí estão com esse negócio até hoje, tá certo? E nós respondendo o processo aqui, tranquilos. Vamos lá. Conversa entre pastores Daniel Moreira e Marco Piccone. Vão entrar com esse grupo de ações. Então, ó, agora eles vão entrar com processos, né? Eu vou aprovar e depois ele entra. Tudo dentro da estratégia. Você aí obedecendo e eles armando estratégias, né? Dará um trabalho tremendo ao jornal, pois terão que viajar todo o Brasil para ver isso. Então, por que foi que eu fui processado em Vila Velha? Agora você entende? Por conta disso aqui, ó. Eles fazem isso para poder dar trabalho para a pessoa, poder fazer a pessoa gastar dinheiro, para poder dificultar a defesa da pessoa, né? Só que Deus é tão bom que agora existe o processo eletrônico, né? Que o processo é digitalizado, está na internet, e a gente pode então responder à distância. Daniel diz que foi o Varela que deu essa ideia do juizado especial e mostraria um padrão que espalhasse para quem quisesse o material à disposição, os modelinhos. Então, irregularidades. Conversa entre Daniel Moreira e Beth Rodrigues, a marqueteira. O que eu quero dizer é que, como uma instituição, igreja, ela tem que negar que as pessoas enriqueçam lá dentro. Olha, nós temos que negar. Ah, mas não aconteceu, não é verdade, não ficou provado aqui, ó, 8 vezes, movimentou na sua conta pessoal, 8 vezes mais do que o que declarou para a Receita Federal. Não, nós temos, olha só, o que é isso, meus irmãos? O que é isso? O que parece isso para vocês? Né? Eu quero dizer é que, como uma instituição igreja, ela tem que negar que as pessoas enriqueçam lá dentro. Ou seja, não deveria, não era falar a verdade, não era confessar o pecado, se arrepender, pedir perdão? Não, tem que negar, tem que dizer que não foi. Tem que dizer que as pessoas que estão falando isso são mentirosos. Quem é que está mentindo? Irmãos, vejam quantas vezes eles nos acusam e você não sabe o que está acontecendo lá nessas reuniões, não é? Nesses telefonemas. Vejam só, quem quer que seja pode ter cometido 1, 2 ou 3 irregularidades, mas o processo de enriquecimento ilícito lá dentro é uma coisa que a gente tem que negar peremptoriamente, temos que negar, né? Decisivamente, até que tenha havido. A gente tem que negar, né? Então, igreja que não sabe o que é, não entendeu, não tem Cristo, irmãos, não tem Cristo num negócio desse, né? Cristo ensina o quê? Pecou? Vai lá, se arrepende, pede perdão, confessa, pede perdão e zera a conta. Olha lá o exemplo de Davi, já que eles gostam da obra de Davi. Olha o exemplo de Davi, né? Quando foi acusado pelo profeta, reconheço, pequei, sou digno mesmo de uma punição e aceitou, tá certo? Vamos ver o que mais aqui, né? Gaeco. Conversa entre os pastores Daniel Moreira, João Batista e o advogado Gustavo Varela. Acha que está na hora deles baterem, de dar um nocaute. Varela complementa, mas dar uma cruzada de direito no focinho do Gaeco e do Ministério Público. Tratar como leviano, irresponsável. Então, meus irmãos, vejam só. A pessoa que está acusando, eles querem... Vamos dizer que eles são levianos, vamos dizer que eles são irresponsáveis, vamos dizer que eles estão mentindo. Irmãos, onde está Cristo nisso? O que tem de igreja cristã numa situação dessa? Mas Saulo, por que você está trazendo isso depois de tantos anos? Porque nunca houve confissão, nunca houve arrependimento, nunca houve pedido de perdão e, ao contrário, ainda continuam nos processando. E eu estou trazendo isso aqui agora porque eu vou participar de uma audiência, irmãos. Vou participar de uma audiência, né? Por estar sendo processado por uma coisa que não fui nem eu que falei. Foi o pastor Antônio Jorge que falou, eles deram um jeito e me processaram a Roseli.
Irmãos, eles estão dizendo que a igreja, processaram a igreja Cristã Celeiros, dizendo que a igreja Cristã Celeiros é a dona de um site e que eu sou o presidente da igreja. Meus irmãos, o site celeiros.com.br é um, o site celeiros.net é outro, eles fazem uma confusão, mas não interessa, vamos processar. A ideia é essa. E isso ficou claro aqui nessa conversa dessas pessoas, desses pastores cristãos tão espirituais e que estão aí dando regras, colocando vocês para poder mandar link e divulgar esta igreja. E agora, olha, teve um evento que foi anunciado semana passada na EBD, um evento que seria da Assembleia de Deus e que eles iriam passar o Trombetas e Festas. Puxa vida, achei interessante, né? E justo a Assembleia de Deus, né? Eles criticam tanto a Assembleia de Deus, né? Mescla e tudo mais. É religião, é movimento, vai tudo para o misticismo, e misticismo dá, né, na mesma condenação que aconteceu com Saul, ou seja, vai acabar nas mãos do capeta, né? Então, essa mesma Assembleia de Deus, aí eles vão fazer, aí essa Assembleia de Deus está aí, então, assim, ó, a Maranata para poder passar o Trombetas e Festas, diz que vamos levar lá 1000 pessoas, eu não sei, foi sexta-feira agora que passou, mas eu recebi aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse é a pessoa, parece que é a pessoa que é responsável pela Assembleia de Deus, que está promovendo o evento, ele é um parlamentar, ele é um político, Cleidmar Alemão. Olha só, hein, meus irmãos, política, né? Um evento num ano eleitoral, irmãos, olha, eu vou pedir depois pro Joaquim, quando a gente gravar o vídeo do comentário da EBD, para ele explicar melhor isso. Mas, irmãos, quantas vezes você escutou contra a política, movimento, associação? Eu aqui em Brasília, eu escutei Gedeuti falando aqui em Brasília que a Assembleia de Deus, o problema da Assembleia de Deus era porque ela se juntou com a política. Tá aí. Enfim, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus. Dá uma conferida lá no vídeo lá dos meus pais, lá achei bem legal, né? Você vai conhecer a minha família. Que Deus abençoe, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.